Todos irmãos, com a paz do Senhor, aqui estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, que se refere à lição de número 10, com o título A Besta que Saiu do Mar e que Saiu da Terra, comentada pelo pastor Gilvan. Desde já eu peço que Deus continue abençoando a vida do irmão e dando graça e sabedoria. Aproveito também para agradecer e ao mesmo tempo, estar desejando que Deus abençoe a vida dos nossos pastores, o pastor Aldair, os nossos vice-pastores, que Deus abençoe também o pastor Nelson, aqui da minha congregação, que Deus abençoe a cada um dos irmãos também que fazem, os comentários, que comentam a revista. Nós temos o pastor Jean, o professor Lorival, e como eu já mencionei, o pastor Gilvan. Que Deus abençoe também a vida dos irmãos que fazem a leitura diária, dos professores de escola dominical e a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui neste canal. Que Deus possa recompensar a vida de vocês. E digo a vocês que este tempo que os irmãos tiram para estar aqui não é em vão. É um tempo de aprendizado e eu creio que o Espírito Santo falará melhor em vossos corações. A leitura diária desta quinta-feira está no livro de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 24, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Aqui a palavra do Senhor vai nos alertar sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Como bem sabemos, são aqueles que vêm em nome de Deus, que, como o irmão Edsonilton falou na leitura diária, o pastor Edsonilton, melhor dizendo, falou na leitura diária, que são aqueles que vêm ali com uma aparência de crente, mas na verdade eles não são verdadeiros crentes. São aqueles que vêm em nome de Deus, mas eles pregam um evangelho que não vem da parte de Deus, um evangelho distorcido. E aqui, quando nós olhamos para este texto sagrado, isso me traz uma preocupação com os dias que nós estamos vivendo. Porque tem muitas pessoas que, em sua simplicidade, às vezes são crentes que estão ali constante, são crentes que estão ali ouvindo a mensagem, mas às vezes em sua simplicidade eles acabam acreditando em muitas coisas que são pregadas, que são profetizadas por aí. Outros são aqueles que são crentes que não buscam ler a palavra de Deus, que não buscam realmente ouvir os verdadeiros ensinamentos que vêm da parte do Senhor e também estão sendo convencidos por estes falsos profetas. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase, não me lembro como é mesmo a frase escrita, me lembro o seu contexto, em que ele questiona que se o inimigo ele enganou uma terça parte dos anjos, o que ele é capaz de fazer com esses crentes que não lê Bíblia? Isso aqui traz para nós uma grande reflexão, a necessidade de nós estarmos voltados para a palavra de Deus, de nós buscarmos pelo verdadeiro evangelho, de nós termos muito cuidado com as profecias, com as mensagens, com os movimentos que nós estamos tendo atualmente, porque nem todos eles é Deus que está presente, nem todos os movimentos são coordenados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Que nós possamos pedir ao Pai o dom do discernimento, possamos pedir ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para nós discernirmos aquilo que vem de Deus e aquilo que não provém de Deus. Porque às vezes nós estamos nos deparando com pessoas que estão morrendo espiritualmente por conta de uma mensagem, por conta de uma profecia
que não veio da parte do Senhor. Mas como eu posso identificar esses falsos profetas? Em primeiro lugar, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, porque Ele me dá discernimento, Ele fala comigo quando aquela mensagem não provém de Deus. O segundo ponto é que tem algumas atitudes que nós podemos observar. Essas pessoas, geralmente, elas falam o que o povo gosta de ouvir. São aquelas mensagens que massageiam o ego, são aquelas mensagens que está dizendo, você está nessa situação, mas está tudo bem, porque o mais importante que você tem é o coração, é o que está dentro do seu interior. Porque essas pessoas, elas estão muito mais voltadas para o dinheiro, para o poder, para a fama, para o sucesso, do que para viver o verdadeiro evangelho, para padecer as tribulações desta vida, para enfrentar as dificuldades que muitas vezes a obra missionária que é feita de forma genuína traz consigo. Olhemos para a vida, por exemplo, dos missionários que chegaram ao Brasil. Olhemos, por exemplo, para a vida da irmã Frida Wingen, do seu esposo e tantos outros homens que realmente se desdobraram por este evangelho. E nós vamos ver que não foi uma vida marcada por luxo, por bonanças, por prazeres deste mundo, mas foi uma vida marcada pela obediência e pelo compromisso em servir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos estar atentos a essas características. Aqueles que relativizam o evangelho, aqueles que barateiam o evangelho, aqueles que estão em busca tão somente de fama, de poder e de bens financeiros, tenha cuidado, porque às vezes eles estão querendo arrancar só a lã da ovelha e eles não estão preocupados com as almas que estão perecendo. Deus abençoe os irmãos.